Olá! Na física clássica, nós vimos que para resolver uma equação diferencial, os aspectos importantes são as condições de contorno. Hoje nós vamos entender como nós vamos aplicar as condições de contorno na física quântica e, consequentemente, na solução da equação de Schrödinger. Então, hoje o aspecto que nós temos é interpretar e ver como que nós podemos resolver essa equação e obter parâmetros diferentes para diferentes sistemas físicos a partir das condições de contorno. Então vamos à nossa videoaula. Então nós temos a equação de Schrödinger independente do tempo e nós podemos reescrever esta equação na forma de um operador chamado operador hamiltoniano. Isso quer dizer que nós aplicamos um operador numa autofunção, que é a própria função de onda. Isso vai nos fornecer um valor numérico, neste caso a energia total no sistema multiplicada pela própria função de onda. Nós temos que definir propriedades com relação à própria essa autofunção ou função de onda e com relação à sua derivada primeira. Então, quando definimos condições para isso, nós temos que definir que psi seja finito, ou seja, não podemos ter valores que diverjam, seja unívoco, ou seja, temos único valor para essa função em algum ponto, e que ela seja contínua. E estas mesmas condições devem ser satisfeitas para a derivada primeira dessa própria função. Então, para falar um pouco sobre as funções ou sobre as formas de solução da equação de Schrödinger, eu trouxe hoje aqui para dar uma ajuda para mim, o Homem de Ferro. Então, você vai me ajudar hoje a resolver esse problema. Então, aguarde um pouco, eu vou deixar você falar no fim da aula. Então, quando você define os aspectos relacionados à solução da função de onda dada pela equação de Schrödinger, nós temos que tomar alguns cuidados com as funções que estamos utilizando, com as soluções que nós temos. Primeira coisa importante é que o f de x, uma função qualquer, vamos supor que eu tenho uma função f de x em x. Se nós temos uma função deste tipo, ela não satisfaz os critérios de unicidade. Então ela não tem um valor único para a solução desta função. Então f de x pode assumir dois valores diferentes. Outro aspecto importante: a função ser descontínua em algum ponto. Então essa função ela não é contínua e nem a derivada dela é. Então, quando falamos em função, nós também falamos em derivadas. Então, se essa função apresenta dois valores, ela não tem uma única derivada. Se essa função é descontínua, ela também tem uma descontinuidade em sua derivada. E se a função ela explode, ou seja, ela não tem um ponto que ela converge, ou seja, ela sempre está divergindo, ou no caso ela tem uma solução não finita, ela também não satisfaz as condições que queremos para determinar uma função de onda. Então, esses são critérios importantes. Ela tem que ser única, que não é esse caso. Ela deve ser contínua, que não é esse caso. E deve ser finita, que não é esse caso. E essas propriedades também são válidas para a derivada primeira. Se pegarmos então uma função dessa forma, ela satisfaz esses critérios, porque ela é contínua, ela apresenta um único de f de x em x, e ela é finita. Então ela não tem pontos que ela tende ao infinito ponto de divergência. Então, agora nós sabemos quais são as condições para resolver a equação de Schrödinger e entender como, posteriormente, aplicar isso à sua solução. Lembrando, a equação de Schrödinger
independente do tempo, nós podemos reescrever esta equação de uma forma parecida com a equação da corda vibrante. Só que temos que tomar cuidado com o valor casinho ao quadrado. Este valor de casinho ao quadrado está intimamente relacionado com os valores de energia e de potencial que temos no problema. Então, esta relação que vai nos ajudar a resolver este problema fisicamente. A solução da equação de Schrödinger depende basicamente da relação entre energia total do sistema e energia potencial. Então, quando a energia é igual ao potencial, nós temos o caso de K ao quadrado igual a zero e essa solução é linear. Neste caso, quando temos uma solução linear, não representa nenhum aspecto físico do nosso sistema. Então, essa solução não tem interesse nenhum. Então, nós temos os casos onde a energia é maior que o potencial. Quando temos a energia maior que o potencial, esse K ao quadrado será maior que zero e nós teremos uma solução periódica. Quando a energia é menor que o potencial, nós temos que esse K ao quadrado é menor que zero. Então, nós teremos soluções em exponenciais crescentes e decrescentes. E quando o potencial é nulo, nós também teremos uma solução periódica. O que faremos a partir de agora é resolver sistemas físicos por meio dessas relações entre energia total do sistema e potencial. Então, lembre-se que essa tabela que eu estou mostrando, ou essas relações, são importantes para você resolver qualquer sistema físico relacionado à equação de Schrödinger. Então nós conseguimos ver as condições que a função de onda deve ter para resolvermos a equação de Schrödinger e vimos também as relações de energia e potencial que nos dão as formas da solução. Então, para terminar essa aula, eu trouxe o meu amigo Homem de Ferro para se despedir de vocês. Então, até a nossa próxima videoaula.